Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. A nossa aula de hoje é para os estudantes do 8º ano e o tema é o mesmo da aula passada. Vocês se lembram? Efeitos de sentido do uso em textos, de estratégias de modalização e argumentatividade. Na aula passada, nós falamos sobre os modalizadores. Eu comentei com vocês que eles são muito importantes na produção do texto, porque eles já nos mostram ou nos ajudam a identificar a posição de quem escreve, tá? Então, por meio das palavras, das escolhas lexicais que o autor faz, nós já podemos reconhecer a sua posição, a sua opinião acerca do que está falando, tá? Eu trouxe o conceito de modalizador, novamente, é a palavra da área linguística ou elemento gramatical ou lexical, por meio do qual o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de seu próprio enunciado. Os modalizadores ajudam a identificar o posicionamento assumido pelo locutor ou emissor do texto sobre o conteúdo enunciado, podendo relativizar ou enfatizar o que foi dito. Eu quero deixar mais ameno, mais suave. Então eu escolho uma palavra que passe essa impressão. Ou eu quero, usar um tom mais autoritário, quero dar uma ênfase maior. Então eu vou escolher a palavra conforme a intenção comunicativa, certo? E na aula passada, vocês se lembram que eu trouxe um texto e coloquei em destaque alguns modalizadores e comentei com vocês as escolhas do autor, o porquê das escolhas. E fiz a substituição daqueles termos por outros, também explicando a vocês os meus motivos, tá? Por que eu fiz aquelas outras escolhas, justamente para vocês perceberem a função dos modalizadores no texto. Os modalizadores podem ser os sinais de pontuação, os adjetivos, substantivos, expressões de grau, como aumentativo, diminutivo, verbos e perífrase verbais, advérbios, tá? Os advérbios, vocês podem observar que eles são muito importantes para indicar a posição do autor, porque eles podem indicar dúvida, eles podem indicar a intensidade, podem identificar que está afirmando ou não está afirmando. Está bem? Tá. Eu trouxe alguns exemplos. Veja bem, eu ordeno que você se retire daqui. É preciso que você se retire daqui. Vejam bem as escolhas do autor nestas frases. Quando eu falo eu ordeno, mostra o meu tom autoritário, tá? Mas na outra também tem um tom autoritário, mas é mais suave. Eu disse, é preciso que você se retire daqui, tá? Eu disse a mesma coisa de uma forma mais suave. Então, aí vai depender da escolha, no momento que você está escrevendo ou falando, qual é a escolha que você faz, porque essa escolha é muito importante porque ela vai identificar a sua posição diante do que você está falando. E eu coloquei mais outras 2 orações como exemplos. É possível que Maria tenha feito a prova. Provavelmente será preciso estudar. Observem que eu usei aqui advérbios de dúvida e os advérbios são modalizadores, tá? Então aqui eu estou expressando uma dúvida. Eu não tenho certeza da realização, tá? Eu não estou afirmando que Maria vai fazer a prova. Eu não estou afirmando que é preciso estudar. Eu estou expressando uma dúvida, certo? Observem como funcionam os modalizadores nos textos escritos. Verificaremos que a utilização dos modalizadores revela o posicionamento do locutor sobre o conteúdo tratado. Eu trouxe um texto, farei a leitura dele para vocês. Vocês estão percebendo que algumas palavras ou expressões estão em destaque, porque são os modalizadores que eu vou discutir com vocês, tá? Nós vamos analisar por que será que o autor fez essas escolhas.
Nós não vamos fazer substituição hoje, tá? Vamos apenas analisar as escolhas do autor. Então, herança maldita. Veja bem, eu quero que vocês observem bem o ano de publicação, porque como esse texto fala do desempenho da economia brasileira, eu quero que vocês observem que nós não estamos falando do governo atual, estamos falando de governos anteriores e a nossa intenção aqui não é ficar falando de governo nenhum, tá? Nossa intenção é analisar os modalizadores que estão no texto, está bem? Então, um dos pontos centrais no debate travado ao longo das últimas eleições foi o desempenho da economia brasileira. Comparações foram feitas, dados foram apresentados, verdades, meias-verdades e mentiras foram direcionadas aos eleitores que se viram face a face com números tão distantes da realidade que parecia que estavam falando de outro país. O crescimento da economia, por exemplo, é um dado essencial para avaliarmos o desempenho de um governo. A média de evolução do PIB no governo que se encerra no próximo mês deverá ser de 1,63%. Um crescimento medíocre, se comparado a qualquer parâmetro, seja os governos brasileiros passados, seja outros países no mesmo período. Continuando. Para termos uma ideia do pífio desempenho da economia brasileira nos últimos 4 anos, a média de elevação do PIB entre os anos de 1940 e 2000 foi de 5,35%. E na década passada, o crescimento médio do PIB brasileiro foi de 3,6%. Se compararmos com países da América Latina, somos um dos lanternas no crescimento. Outro equívoco monumental do atual governo é o tratamento dispensado à indústria. O ex-ministro, em entrevista à Folha de São Paulo, recentemente foi taxativo. O governo tem de reconhecer: eu destruí um setor. Ponto final. É a desindustrialização causando prejuízos enormes à nossa indústria. Precarização dos empregos, falta de investimento e perda de competitividade. Então, vamos voltar ao início do texto. A nossa tarefa é analisar as escolhas desses modalizadores que estão em destaque, tá? Então, veja bem. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês pelas escolhas da adjetivação, tá? Veja bem os adjetivos. Ele já inicia o texto dizendo: um dos pontos centrais. Ele poderia dizer simplesmente um dos pontos, né, no debate travado, mas ele fez questão de dizer centrais, porque ele quis dar muita importância, né? Centrais porque é um dos pontos mais importantes, tá? Aí ele continua dizendo que o crescimento da economia é um dado essencial. Ele poderia simplesmente dizer que é um dado para avaliarmos o desempenho de um governo, mas ele fez questão de usar o adjetivo essencial, quer dizer que é fundamental, né? Que é muito importante. Olha a ênfase que ele quer dar a este dado. Lá na frente ele diz um crescimento medíocre. Ele poderia dizer um crescimento pequeno, né? Ou então simplesmente um crescimento inferior, né? Mas ele disse medíocre, quer dizer insatisfatório. Olha a escolha que ele fez, né? E continuando, para termos uma ideia do pífio desempenho, olha, pífio desempenho, pífio quer dizer de pouco valor. Tá? Então, isso aí mostra a opinião, né? A posição que ele tem diante desse quadro que ele está comentando. E aqui no último parágrafo ele diz: outro equívoco monumental, ele poderia dizer outro equívoco do atual governo, mas ele fez questão de colocar um adjetivo que é bastante intenso, né? Bastante forte, porque na verdade ele quis outro equívoco gigantesco, imenso, enorme, né? E aqui é a desindustrialização causando prejuízos enormes. Ele não bastou para ele dizer causando prejuízos à nossa indústria, ele teve que enfatizar dizendo que são prejuízos enormes. Observe que
O uso desses adjetivos já mostra a posição dele em relação à economia brasileira daquele momento, tá? Vamos voltar ao início do texto. Veja bem essa expressão que ele usa aqui. Face a face com números tão distantes da realidade que parecia que estavam falando de outro país. Então, eles estavam em campanha e apresentando dados que não tinham nada a ver com a realidade. Então, vocês observem que ele está fazendo uma crítica ao que eles estavam fazendo naquele momento. E aqui, ó, a média de evolução do PIB no próximo mês deverá ser, deverá. Ele poderia dizer, no próximo mês será, ou poderá ser, mas veja bem quando ele usa este verbo, tá? O tom que ele está querendo dar, né? E continuando lá na frente, nós temos ainda o governo tem de reconhecer. Ele precisava dizer assim, tem de reconhecer. Olha como ele quis enfatizar isso, né? Ele poderia dizer que o governo precisa, né? Ele poderia dizer precisa reconhecer, né? Mas ele disse tem de reconhecer, como falando no sentido de obrigatoriedade. Então, eu estou mostrando para vocês a importância dos modalizadores em um texto, como eles já refletem a posição do autor em um artigo de opinião, quando o autor apresenta vários argumentos para defender a sua tese, vocês podem observar por esses modalizadores, tá? Como eles já nos ajudam a identificar a posição, tá? E vamos nos lembrar, pessoal, que nós estamos vivendo um momento em que precisamos nos cuidar bastante, tá? Fiquem em casa, por favor. Não saiam se não precisar. Se precisar, usem máscara. Olha, eu estou aqui sem máscara neste momento porque eu tirei para falar com vocês, mas eu estou usando sempre, tá? Porque é preciso. Nós precisamos lavar as mãos até o pulso, tá? Higienizar as mãos várias vezes, o tempo todo, é muito importante. Evitar contato com o rosto, nariz, boca e aperto de mãos. Cobrir boca e nariz quando precisarmos espirrar, usar detergente e álcool, detergente ou sabão, né, sabonete, manter ambientes ventilados, então abrir as janelas, evitar ficar em ambientes fechados, tá? Cuidem-se bem, estudem, aproveitem esse tempo para ler, tá? Estudem os modalizadores, tá? Faça uma pesquisa nas enciclopédias online que eu indiquei para vocês, para ampliar o que nós discutimos hoje, tá? É muito importante. Se vocês podem usar a enciclopédia que eu falei para vocês, que é para estudantes do ensino fundamental, tá? E é por hoje, né? É o que eu tinha para dizer. Bons estudos para vocês, tá? Um grande abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.